Fala galera, beleza? Tudo bem? Aqui é André Peixoto do Voa Canarinho. Com enorme satisfação que eu dou as boas-vindas a todos e dou o pontapé inicial nesse canal que, se Deus quiser, chegou para ficar e vamos falar de Champions League sem muitas delongas, tá ok? Mas antes, dá o like, se inscreve no canal, que isso é muito importante para o nosso trabalho. Nós estamos começando, então precisamos de todo o apoio possível. E me siga nas redes sociais, tá ok? Eu vou estar colocando as redes sociais aqui e na descrição, ok? Então, sem muitas delongas e sem muita enrolação, vamos para o nosso vídeo. Amanhã teremos novamente pelas semifinais Real Madrid e Manchester City. Somos muito privilegiados, a gente tem que agradecer muito aos céus por estar vendo Ancelotti e Guardiola, Manchester City e Real Madrid se enfrentando novamente numa semifinal de Champions. E não numa final, porque final é só um jogo. Semifinal a gente tem duas oportunidades de estar vendo esses craques da bola e da prancheta se enfrentando nesse campeonato maravilhoso que é a Champions League. Os dois times eles chegam com muita moral. O peso na camisa é indiscutível, porém com dois momentos diferentes nos campeonatos nacionais. Manchester City lidera a Premier League, seguido logo pelo Arsenal, que está ali direto no cangote do City, mas eu acho que vai ser campeão sem muita dificuldade. Eu acho que vai continuar ganhando seus jogos e vai, talvez, mesmo que fique perto, vai ser campeão e vai se consolidar novamente aí no topo do futebol inglês. Já o Real Madrid, do outro lado, chega talvez sem chance nenhuma para título. Barcelona lidera, Real Madrid 12 pontos de diferença para o líder, numa situação pior do que o Manchester City no Nacional, mas está vindo agora nesse fim de semana de um título de Copa do Rei, um título que dá muita moral para os jogadores, dá moral para a torcida, para chegar nesse confronto tão decisivo pela Champions. Os protagonistas claros desse jogo e que já estão no topo, numa prateleira acima do clube, Vinícius Júnior e Rodrigo chegando também muito fortes para esse confronto. Do outro lado, temos Haaland, que apesar da mecânica incomodar a muitos, é um artilheiro, tem faro de gol e isso é indiscutível, ok? Então, para o vídeo de hoje, fazendo uma rápida explanação do momento que chega para esse jogo de amanhã cada equipe, separei protagonistas para esses jogos, duelos que temos que ficar atentos para esse jogo, beleza? Então vamos ao primeiro. Primeiro duelo para ficarmos de olho nesse grande jogo, nesse grande clássico, óbvio, não podia ser outro. Ancelotti contra Guardiola, Guardiola contra Ancelotti. Dois dos maiores técnicos do mundo, já escreveram seu nome na história do futebol, estão numa prateleira acima, talvez empatados até como os melhores técnicos do mundo. A gente pode colocar na balança, isso é uma discussão talvez até para outro vídeo. Mas, indiscutivelmente, os dois são os melhores e acho que os times chegam muito bem treinados e muito do que se vem apresentando de Manchester City e Real Madrid, tanto nessa temporada como nas últimas, se dá com certeza por causa de Guardiola e de Carlo Ancelotti. Então, esse confronto, eu estou aguardando muito para poder ver o que esses dois vão aprontar, tanto no jogo de ida como no da volta desse clássico. Não vejo nenhum time disparado como o favorito, mas eu dou uma pequena vantagem ao Real Madrid, certo? Eu acho que o 11 contra 11 do Real Madrid se sobressai do 11 contra 11 do Manchester City, mas é um time que o Guardiola tem na mão e ele sabe mexer muito bem, da mesma forma que o Ancelotti. Porém, nesse tira-teima, eu ainda acho que o Real Madrid leva uma pequena vantagem. Então, primeiro confronto, Carlo Ancelotti contra Guardiola. Muita expectativa nesses dois aí para vocês ficarem atentos. Confronto para vocês ficarem de olho: Haaland versus Courtois, ou a defesa do Real Madrid como um todo. É um ótimo centroavante, é um cara que está fazendo muito barulho na Europa, está mostrando para que veio, ainda tem muita pouca idade, e eu quero falar isso no outro vídeo. Mas eu acredito muito que Vinícius Júnior e Haaland, sim, eles dois, talvez daqui a 4, 5 anos, vão ser para essa geração que virá
o mesmo que Cristiano Ronaldo e Messi foram para nós. Vocês podem me criticar agora nos comentários. Essa comparação hoje ela não existe, mas eu acho que eles serão para a próxima geração o mesmo que Cristiano Ronaldo e Messi têm sido para nós nos últimos 15 anos. Mas isso é bom também, tá certo? Mas Haaland contra a defesa do Real Madrid é um confronto que eu estou muito curioso para ver. Vamos ver como é que o meio-campo do City vai se comportar no jogo para poder servir o Haaland poder sair em profundidade, com a velocidade, com a sua força que tem, para poder ganhar dos zagueiros e, consequentemente, poder finalizar. É um ótimo finalizador, de mecânica questionável, mas que é um excelente artilheiro e um excelente finalizador. Isso é indiscutível. O chute dele é muito potente. Diria hoje que é o chute mais potente do mundo, sem medo de errar. Então, Haaland contra a defesa do Real Madrid é um confronto para a gente estar de olho aí nesse clássico. Terceiro confronto, Vinícius Júnior contra Manchester City. Sim, eu não coloquei contra a defesa do Manchester City porque Vinícius Júnior é um jogador que é caçado em campo, não só pelos zagueiros, pelos meio-campistas também, pelos volantes, pelos laterais. Então, Vinícius Júnior é caçado por todos os jogadores de campo. Então eu coloco o Manchester City, Vinícius Júnior contra Manchester City como um confronto para a gente estar de olho amanhã nesse jogo, porque é um jogador que a cada vez mais se destaca. E o sucesso do Vini Júnior vem incomodando. Toda a questão do racismo que o Vini Júnior vem sofrendo, e a La Liga não toma uma providência. Sempre ele se saindo como protagonista, sempre respondendo na bola, óbvio, se manifestando nas redes sociais, porque ninguém tem sangue de barata para ficar calado diante de tantas situações, mas Vini Júnior responde também na bola. E isso é muito louvável para um jogador como ele, para um jogador que, como eu falei antes, é um jogador que vai estar na prateleira de cima, já está na prateleira de cima, mas vai estar muito mais no topo daqui a 3, 4 anos, se não o grande protagonista do futebol mundial em atividade daqui a 3, 4 anos. Já é um dos, mas ele tem potencial e pode sim se tornar o mais importante em atuação no futebol. Então, Vinícius Júnior contra Manchester City. Como o Vinícius Júnior vai se comportar e como ele vem se comportando nas decisões é algo que ele sempre surpreende. Ele sempre tira um coelho da cartola com relação a isso. É um jogador esplêndido, espetacular. Eu acredito muito, honestamente, que quem duvidou de Vini Júnior, né, eu me incluo nesse pacote, porque quando ele foi vendido ao Real Madrid, quando eu estava no Flamengo, eu fui um dos que criticou. Falei, o garoto desse já vai para a Europa, para um clube como o Real Madrid, chega lá sem muita cancha, porque não jogou muito no profissional do Flamengo, não teve muita minutagem no Flamengo, no profissional, chegando num clube de estrelas, multicampeão como o Real Madrid. Calou a boca. Como eu disse, Vini Júnior responde na bola. Poderia colocar como protagonista só Vini Júnior, se eu estivesse fazendo uma lista de protagonistas. Decidi fazer uma lista de confrontos do confronto, mas Vini Júnior contra Manchester City, como é que ele vai sair das provocações, como ele vai se sair das inúmeras caçadas que ele vai sofrer dentro de campo, isso é algo que eu quero muito ver, porque sempre que o Vini Júnior passa por situações como essa, é quando ele se engrandece, é quando ele joga mais. Então você veja que já é um jogador que está sempre no topo, em situações de pressão, em situações de decisão, é um jogador que aparece muito mais. Claro que é um protagonista, mas nesse terceiro e último confronto eu coloco Vini Júnior contra Manchester City. Rapidamente para encerrar, falando sobre essa Copa do Rei do Real Madrid, só para um parênteses, diria que é tipo um bônus, para abrir um parênteses para falar da dupla, que saiu muito barata para o Real Madrid. Como o Real Madrid saiu vencedor, como o Real Madrid ganhou na loteria, como o Real Madrid acertou em contratar Vinícius Júnior e Rodrigo. Como o scout do Real Madrid trabalha, cara. Como é bom. Como o staff do Real Madrid lapida joias, cara. Porque você pode pegar uma joia, lapidá-la e deixá-la muito mais bonita, ou você pode estragar. Depende muito da mão do camarada que vai estar lapidando essa joia. E o Real Madrid faz isso muito bem.
tem feito muito bem. Não é de hoje, tá? Há muito tempo o Real Madrid está fazendo isso. Vai continuar fazendo isso e graças a Deus para nós, amantes de futebol, que ele vai continuar fazendo isso, cara. Então, Vinícius Júnior e Rodrigo são a prova de que você consegue pegar atletas que já são geniais e torná-los ainda mais geniais e lançá-los para estarem no topo do futebol. Ganharam tudo que tinham que ganhar pelo Real Madrid com tão pouca idade. Isso precisa ser dito, isso precisa ser falado. É algo espetacular. Caberia num vídeo falar sobre esses dois, cara. Jogadores que eu admiro muito. Rodrigo perdeu o pênalti. Cara, foi muito triste. Eu estava no jogo. Estava atrás do gol que ele perdeu o pênalti, inclusive. Mas se isso gera desconfiança de minha parte para com o Rodrigo, zero. Muito pelo contrário. Ele chegou de uma derrota na Copa do Mundo, novo do jeito que era, um trauma muito grande, tanto ele como o Vinícius, tá? E fez uma Champions League sensacional, terminou a Copa do Rei de forma sensacional, então está fazendo uma Champions League, na verdade, né? Então, Rodrigo tem mostrado muita resiliência junto com o Vinícius, que são jogadores espetaculares. 90 milhões foi o preço que o Real Madrid pagou pelos dois e que, cara, não tem preço o que o Real Madrid está vivendo hoje, o que eles estão fazendo aos olhos dos torcedores do Real Madrid e aos olhos de nós, torcedores e amantes do futebol. Beleza, pessoal? É isso. Eu estou muito feliz de estar começando esse projeto, de estar tocando. Um desejo que sempre foi meu de ter um canal no YouTube para poder falar com outros amantes de futebol como eu sobre algo tão belo, tão mágico que é o futebol. Então, não vai ficar só nas análises, eu vou estar sempre indo para jogos, vou estar soltando vlogs aqui, estar sempre resenhando também. No meu Instagram tem muita coisa. Já entra lá, @voacanarinho, segue, assiste os stories, tem muita coisa boa, tem muita postagem legal da Copa do Mundo, inclusive. Pra quem não sabe, eu fui pra essa Copa do Mundo agora, vivi um mês lá, acompanhando a seleção brasileira e foi espetacular, foi muito bom, foi uma experiência única na minha vida. Inclusive ver esses jogadores de perto, mas vamos por mais. Vamos sempre estar falando do futebol como um todo, porque o futebol tem muito que se falar. Então é isso, rapaziada, agradeço a todos. Dá o like, se inscreve e vamos que é só o começo. Bora!